Bom dia, meus amores! Olha eu aqui de novo na manhã desta terça-feira para dar continuidade aos nossos estudos agora de História. Capítulo 2, a República chegou. E durante este capítulo 2, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos História do Brasil, dando foco na transição entre o fim do Império e a instituição do governo republicano que iniciou aí no final do século XIX e por início das primeiras décadas do século XX. Nesse processo também abordaremos as mudanças vivenciadas pela sociedade com destaque para a chegada maciça de imigrantes de diferentes localidades. Quero que vocês analisem aí a página 14 e a página 15, onde nós vamos encontrar aí um monumento aos 100 anos de imigração japonesa no Brasil, produzida pela artista Tomie Otaki. Essa obra está localizada na cidade de Santos, em São Paulo. E Tomie Otaki era uma mulher artista e imigrante. Em 1936, Tomie Otaki, Kyoto, 1913, São Paulo, 2015. Viajou ao Brasil para visitar seu irmão e, por conta da guerra, ficou por aqui em São Paulo. Casou-se com Ushio Otaki, também japonês, com quem teve 2 filhos. A família passou grande parte da vida na Moca, um bairro de imigrantes italianos de São Paulo. Em 2008, Tomie Otaki projetou 2 monumentos para homenagear os 100 anos da imigração japonesa ao Brasil. Um deles está localizado próximo ao Porto de Santos. Em uma entrevista, fez uma declaração que traduz a experiência da imigração através do olhar especial de uma artista. O Brasil tem o sol muito claro. Quando saí do navio, olhei para o céu e senti o cheiro de amarelo. Ali gostei do Brasil. Esse pequeno trecho dessa entrevista, ela encontra-se aí no site museudaimigração.org.br. Depois que vocês analisaram essa imagem e fizeram a leitura desse pequeno texto, vocês irão responder esses 3 questionamentozinhos da página 15. Do Império à República. O Império existiu durante parte do século XIX no Brasil. Nesse período, a forma de governo de nosso país era a monarquia, no qual o membro da família real possuía o poder político e esse poder ele era hereditário. Passava de pai para filho. No final do século XIX, o Brasil havia se modernizado em muitos aspectos. Cidades cresceram ou foram fundadas, os imigrantes europeus chegaram, ferrovias e outras novidades se espalharam em vários lugares. No entanto, o governo monárquico parecia estar preso ao passado. O Brasil era o único país das Américas a contar com um imperador que mandava e desmandava na sua população. E ao longo dos anos, essa realidade veio mudando e nós vamos conhecer um pouco mais dessas mudanças. Novidades à vista. Após a proclamação da República, o Brasil passou a ser governado por militares e, posteriormente, por civis eleitos pelo povo. Civis são pessoas comuns que não faziam parte da polícia. Além do novo sistema de governo, outras mudanças ocorreram na sociedade daquela época. Mudanças essas como o trabalho assalariado, que substituiu o trabalho escravo, a urbanização aumentou, as indústrias foram criadas, novos meios de transportes apareceram e essas transformações fizeram com que o Brasil entrasse no século XX com novas ideias, características e manifestações culturais. Fim da escravidão e o trabalho livre. Com a abolição da escravidão, muitas mudanças ocorreram na vida dos ex-escravos. Uma parte dos libertos ex-escravos permaneceu em seus antigos locais de trabalho. Outros se mudaram para a cidade em busca de novas oportunidades.
Uma terceira parcela conseguiu seguir no caminho da arte, trabalhando com a música, o teatro, a dança e outras composições artísticas. A partir do século XX, muitos negros passaram a fazer parte da escalação de times de futebol, como foi o caso do Francisco Carregal, que atuou com o jogador do Bangu. Um mar de gente chegando ao Brasil. O Brasil é um dos países que mais recebe imigrantes em todo o mundo. No continente americano, apenas Estados Unidos, Canadá e Argentina receberam mais pessoas do que o Brasil. Na história brasileira, nunca recebemos tantos estrangeiros como no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, mais precisamente entre 1880 e 1930. E a chegada desses imigrantes ao Brasil se deu por diversos fatores, e os principais fatores que atraíram esses imigrantes eram o trabalho nas fazendas e nas cidades, incentivo do governo e a promessa de uma vida boa. Por outro lado, eles sentiam a necessidade de sair dos seus países porque onde eles viviam, eles contavam com condições que favoreciam essa saída, como a crise econômica do seu país, a falta de emprego, guerras, a fome, a miséria, a perseguição política, entre outros fatores. Fatores esses que acabaram influenciando a saída do seu país natal em busca de um novo lugar para viver em harmonia, viver em paz com a sua família. Portugueses e espanhóis. Ao longo de todo o período colonial, cerca de 500 mil de portugueses desembarcaram aqui no nosso Brasil. No início, ficaram próximos ao litoral, depois eles foram se espalhando por outras regiões do nosso país, como São Paulo e a sua capital. Sua contribuição para a formação da nossa cidade é imensa, além da língua. Também influenciaram em outros aspectos sociais, como religião, culinária, vestuário, arquitetura, as festas tradicionais e populares, entre outras contribuições aí que nós herdamos dos imigrantes portugueses e espanhóis. Como vizinhos de Portugal, os espanhóis também vieram para o Brasil em um número considerável no século XIX e no começo do século XX. Migraram para trabalhar na lavoura de café, sobretudo no Sudeste. Algumas famílias se deslocaram para o atual estado do Rio Grande do Sul. Os imigrantes italianos. Os italianos foram a segunda maior comunidade de imigrantes do Brasil. O auge da sua imigração ocorreu entre 1891 e 1900, quando cerca de 680 mil italianos entraram em nosso país. A maior parte dessas pessoas chegaram para trabalhar em fazendas de café do estado de São Paulo e depois se estabeleceram na cidade, atuando no comércio e nas indústrias. Vocês sabiam que a pizza é uma influência italiana? A influência dos italianos na sociedade brasileira é variada, abrange tradições culinárias como o espaguete e a lasanha, a música e a língua. A língua, no caso do sotaque paulista, é uma herança aí dos imigrantes italianos. No futebol, comunidades italianas fundaram alguns times famosos, como o Palmeiras e o Cruzeiro aqui no Brasil. Os alemães, em 1824, pouco depois da independência do Brasil, chegaram os primeiros imigrantes de origem alemã. Inicialmente, esses imigrantes chegaram e se instalaram no Rio Grande do Sul, onde fundou a cidade de São Leopoldo. Esses imigrantes preservaram as tradições de seu país de origem, como a arquitetura das casas, a gastronomia e festas anuais que até hoje são preservadas aqui no Brasil. Já os imigrantes japoneses
Os primeiros japoneses a desembarcarem no Porto de Santos em 1908, eles chegaram no navio Kasatomaru, o qual transportou quase 170 famílias em uma longa viagem do Japão até o Brasil. Os primeiros imigrantes se instalaram em fazendas de café em São Paulo e no Pará. Depois de um certo tempo, muitos deixaram o campo e foram para a cidade para atuar em indústrias e comércio. Outros povos. Em menor número, outros povos também chegaram ao Brasil há mais de 100 anos, estabelecendo-se em diferentes regiões do país. Da Europa, ucranianos e poloneses migraram para cidades paraenses como Castro, Lapa, Ivaí e a capital, Curitiba. Sírios e libaneses da Ásia se estabeleceram nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, assim como imigrantes judeus que também vieram para o Brasil. Meus amores, como proposta de atividade, eu quero que vocês façam uma leitura aprofundada do capítulo 2. Respondam as páginas 15, 18, 19, 23 a 25. Caprichem na caligrafia e na organização. Como a disciplina de religião e filosofia, esta atividade também será com prazo de entrega até o dia 3/11. Então, bons estudos, um beijo e até a próxima.